A Bíblia, ela vai falar para nós, aqui em Neemias, no seu capítulo 2, os versículos 4 e 5. Então o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e se este servo encontrou favor diante do Senhor, peço que me envie a Judá, a cidade onde meus pais estão sepultados, para que eu a reconstrua. Grande desafio aqui, mas para isso teve a oração. A gente vê Neemias diante de uma situação delicada, e às vezes também nós estaremos como Neemias, em uma situação delicada. Ele estava triste pelo estado de Jerusalém, mas também ele servia como copeiro do rei, que naquela época era um cargo de grande confiança. Mas quando o rei chega a Neemias e pergunta: ô Neemias, o que você deseja? Neemias respondeu imediatamente para o rei. Mas esse imediatamente não foi o que ele respondeu ao rei. Porque, olhando aqui, é o que a gente faria. Alguém nos pergunta: o que você quer? Por que você está triste? Deixa eu já falar. Não. Ele parou e primeiro ele foi orar a Deus. Por isso o versículo, ele disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Primeiro ponto, um ser humano foi falar com Neemias. Neemias, como nós, seres humanos, podia imediatamente falar. Mas ele foi falar com Deus, porque Deus move o coração do ser humano. Deus usa pessoas para nos abençoar. Muitas das vezes, quando batemos na porta do ser humano, nós levamos não, nós somos desprezados e muitas das vezes nem ouvido pelo ser humano. Mas quando você chega até a Deus, Deus atentamente ouve a oração, Ele atentamente está lá, ouvindo o que nós temos para falar com Ele. Por isso que a oração, ela faz uma grande diferença na vida do ser humano. Aquele que pede para Deus, tem resposta de Deus. Aquele que pede para ser humano, tem resposta do ser humano. Aqui, quando Neemias foi falar com Deus, ele obteve a resposta de Deus, a permissão de Deus, a orientação de Deus. E aí, ele chegou ao rei, que é o que o versículo diz. Primeiro ele foi falar com Deus e depois ele foi falar com o rei. A gente precisa ter um coração como o de Neemias, ou uma atitude como a de Neemias. Buscar a direção de Deus, saber o que Deus tem para nós, porque às vezes aquilo que a pessoa pediu, fala comigo, o que você está precisando? Se às vezes eu abrir o meu coração para aquela pessoa vai dizer não, porque Deus não pediu para eu falar com aquela pessoa. Mas quando você tem a autorização de Deus, você pode ir na fé, falar com aquela pessoa o que você precisa, que Deus, ele vai abrir as portas. Eu me lembro, eu indo atrás de uma pessoa, e a princípio eu não tinha falado com Deus. É o nosso pensamento: vou falar com fulano ali, que fulano vai me ajudar. E até porque essa pessoa foi igual o rei. O que você precisa? Fala para mim. E eu inocentemente abri a boca logo de cara. E o que eu ouvi? Eu não posso te ajudar. Aí Deus puxou a minha orelha e falou: primeiro sou eu, depois é o ser humano. Aí eu fui atrás de Deus, eu fui fazer igualzinho Neemias.
Eu fui atrás de Deus. Por quê? Porque eu errei no começo. Eu imediatamente falei com o ser humano. Aí depois que Deus deu o sinal verde e pediu para eu procurar uma outra pessoa, essa pessoa estava de coração aberto, de mente aberta e disse: eu estou aqui para te ajudar. Então entenda que a Bíblia, ela é o nosso guia. Às vezes vamos errar porque nós estamos indo oposto do que a Bíblia está nos ensinando. Se a Bíblia está falando para você não agora, você precisa obedecer o não de Deus. Se a Bíblia está falando é agora, vai lá e obedeça a voz de Deus, porque agora vai dar certo. Então, quando eu leio esses versículos, me faz exatamente lembrar: não podemos agir como seres humanos. Precisamos agir como seres humanos que têm Deus, e não que não têm Deus. Não por impulso, não pelo que eu acho. Ah, mas eu achei que fulano me ajudaria, que fulano seria meu amigo, que fulano me daria uma carona, que fulano faria isso. Não. O que Deus está dizendo? Quando Deus move os céus, Ele move a terra. Quando Deus abre a janela dos céus, Ele abre as janelas aqui na terra. Quando Deus diz sim, nós dizemos amém, Senhor. Está ligado no céu, está ligado na terra. Então, Neemias, ele não foi para o seu emocional, pelo que eu preciso, pelo que eu desejo, pelo que eu quero, mas sim pelo que Deus quer. E essa é a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos bem. Deus, que seja feita a tua vontade. E aí a vontade de Deus é não, eu me chateio. A vontade de Deus fala: não vou te dar agora, eu me chateio. Deus fala não e a gente vai contra Deus. Mas espera aí, nós não pedimos que fosse a vontade de Deus, mas Deus não quis que curasse. Deus quis que não viajasse. Deus, Ele não quis. Eu preciso entender, porque essa é a vontade de Deus. Não é a minha, porque a minha é que eu tenha cura, a minha é que eu tenha dinheiro, a minha é que eu tenha tudo do bom e do melhor. Mas qual é a verdadeira vontade de Deus? E quando eu entendo qual é a vontade de Deus, eu vivo essa vontade. Porque aqui, Neemias, como a Bíblia está mostrando, ele estava triste, porque o desejo dele era restaurar a cidade do povo de Deus, trazendo a glória do Senhor ali novamente. Às vezes você está triste porque você não conseguiu o emprego que você queria. Você está triste porque você brigou com seu marido, com a sua esposa, porque dentro da tua casa está tendo um desentendimento com seus filhos. A tristeza de Neemias aqui vai além. Vai para algo que ele quer ver a manifestação da glória de Deus. Então, dentro da tua casa, da tua família, o que precisa existir aí é a manifestação da glória de Deus. Não é a tua vontade. Ai, a minha família, ela tem que ser a família perfeita. Não, mas a minha família tem que ter a presença de Deus. No meu trabalho tem que ter a presença de Deus. O meu salário tem que ter a presença de Deus, porque eu não estou gastando com bebida, com prostituição, com droga, com fumo, mas eu estou aqui abençoando a minha família, honrando com os meus compromissos. Então, nessa vida nós precisamos entender que a glória de Deus, ela tem que ser manifestada em tudo, no trabalho, na faculdade, na escola, na nossa vida, porque as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a presença de Deus, e não um picareta da fé, não alguém que diz ser até de Deus, porque vai falar como um cristão, vai vestir uma roupa de crente, vai ter todo o gesto de crente, mas é um picareta, é um sem vergonha. Não é isso que Deus quer. Deus quer verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores são poucos, porque se Deus ele não falasse verdadeiros, isso traduz que tem mentirosos, tem falsos. Mas que eu e você possamos ser verdadeiros, de entender que nesse lugar precisa haver a manifestação da glória de Deus. Se Deus está ali, então tudo vai
ser conforme o querer e a vontade dele, tudo vai ser mais leve. Por isso que antes de nós em geral, tomarmos uma atitude importante, precisamos fazer como Neemias, orar primeiro, pedir a direção de Deus. Senhor, eu posso viajar, eu posso pedir emprestado, eu posso pegar fiado, eu posso pedir primeiro para Deus, é orar, é falar com Deus, entender que Deus é quem abre as portas, mas também é Ele quem fecha diante do ser humano. Mas quando Deus abre a porta, não tem ser humano que feche, porque se Deus falou, está falado, acabou, é a palavra de Deus, e não tem a palavra do ser humano que substitua. Se Deus falou, está falado, meu irmão. A gente tem que entender isso, é a palavra de Deus. O profeta falou, não sei quem falou, não, o que Deus falou, se Deus falou, está falado. Agora, não esqueça acima de tudo, de lembrar as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu faço, onde eu ando, para onde eu vou, o nome de Deus está sendo glorificado. Lá no meu trabalho, eu estou no meio de fofoquinha, de intriga, ou eu estou fazendo o nome de Deus ser louvado? Lá no meu colégio, no curso, na faculdade, eu estou engrandecendo o nome de Deus, ou estou lá falando palavrão, estou lá paquerando a mulherada, paquerando os homens, eu estou toda à vontade, colocando ali a minha sensualidade para os homens, para ficar ouvindo ali elogios, ou se eu estou andando ali conforme o querer e a vontade de Deus, para as pessoas olharem para mim e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ele é diferente, ela é diferente. Que esses versículos de hoje possam trazer em nós a reflexão de entendermos que se fizermos como Deus quer, nós viveremos o extraordinário de Deus. Por quê? Porque estaremos na direção do nosso Deus.